do Botafogo, vai mostrar tudo isso aqui no SBT Esportes Rio. E agora a gente começa então com o número do De La Cruz. Já tem número, a camisa do De La Cruz, e a disputa na titularidade cada vez mais acirrada. Como é que o Tite vai montar esse time? Gabigol fica no banco, e como é que encaixa o De La Cruz? Vamos ver. A camisa 18 tem um novo dono no Flamengo. De La Cruz decidiu que vai usar o número marcante do início de sua carreira na passagem pelo rubro-negro. O número 18 representa para mí algo muy importante porque bueno, fue el primer número que usé cuando me tocó debutar en primera división. Es un número que me ha marcado mucho en mi carrera y bueno, espero poder conseguir cosas importantes con él. A adaptação nos treinos da equipe tem sido tranquila, com o apoio de Arrascaeta e Varela. O técnico Tite segue com a agenda de treinos em tempo integral para estreia no Campeonato Carioca contra o Audax na próxima semana, que também marca a viagem de pré-temporada nos Estados Unidos. E já tem mais um amistoso confirmado para a viagem. Além do jogo contra o Orlando City no dia 27, o rubro-negro terá já no dia 21 uma partida contra o Philadelphia Union. O segundo jogo foi um pedido do técnico rubro-negro para auxiliar na definição do time neste início de temporada. Em uma disputa acirrada pela titularidade, Gabigol está completando 5 anos de Flamengo, em seu período mais difícil no clube. O jogador está totalmente recuperado de uma lesão por sobrecarga que sofreu em 2023. Espera brilhar mais uma vez com a camisa do rubro-negro. Ao todo, Gabi tem 268 jogos pelo Fla, com 153 gols e 43 assistências. O ídolo da torcida é o 6º maior artilheiro da história do clube e o maior artilheiro brasileiro da Libertadores. A temporada pode ser de despedida ou mais um capítulo de glórias na história do Flamengo. E aí, será que é o último ano do Gabigol no Flamengo? Será que ele vai continuar, renova contrato, vai brilhar esse ano? Vamos acompanhar, vamos ver. Seguinte, a gente tem uma arte aqui mostrando o vai e vem, a gente vai passando de todos os clubes. Vamos começar com o Flamengo, eu já dou boa tarde pro pessoal, a gente já mostra aqui que a gente montou aqui. Chegando o De La Cruz, a gente vai atualizando, por enquanto só o De La Cruz chegou e tem as saídas também. Vene Casagrande você vem colocando, o Flamengo tem que ter calma no mercado, por enquanto só um reforço, mas que reforço também. E as saídas aí vem a turma e as figurinhas de uma galera. O departamento de arte, hein? Daniel é o cara demais, que montou essa arte aí. Palmas pro Daniel. Aí, Daniel, brilhou. Bonitinho, né? Fala aí, Vene Casagrande. Boa tarde para você. Mais uma vez, a gente está acompanhando na expectativa do que acontece lá no Ninho do Urubu. O Bruno Henrique vai dar coletiva, vai ser apresentado também o De La Cruz e a gente vai dando essa passada aqui, por enquanto só chegando o De La Cruz e muitas saídas, como a gente vem contando ao longo desses dias. E nessas saídas a gente vai poder também adicionar em breve o goleiro Santos, que fica à disposição no Flamengo até esse mês. Fechou a situação? Como é que vai ser? Quando vai? Porque o Flamengo quer contar com um goleiro para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, porque acha um goleiro importante para esse início. E eu acho que o Flamengo, assim, ele está valorizando o começo do estadual, embora muita gente ache que não existe essa valorização dentro do clube, pelo elenco principal estar nos Estados Unidos nesse determinado momento. Só que o Flamengo entendeu que ele seria uma peça importante nessas 2 rodadas e aí pediu ao Fortaleza, entrou no acordo e a partir de fevereiro ele vai ser jogador do Fortaleza, embora já tenha contrato assinado. Então vai poder adicionar essa saída também. Mas se a gente parar e analisar, dessas saídas aí, quem a gente pode considerar como titular? Talvez o Felipe Luiz, em determinado momento foi titular ali. Os demais, cara, não são titulares. Assim, o Everton Ribeiro, tudo bem, uma saída que chama a atenção, mas também não era considerado titular e aí tem a chegada do De La Cruz. Aí o Flamengo está em busca do Léo Ortiz para entrar na vaga do Rodrigo Caio, teoricamente, e está em busca também do Vina para entrar na vaga do Felipe Luiz. E eu sempre venho falando isso. Tem que ter calma. Tem que ter calma, a ansiedade do torcedor. Eu compreendo, porém, a diretoria já falou sobre isso. Não vai gastar mais daquilo que acha necessário para fazer as contratações. E repito, o foco do Flamengo está no segundo semestre, não está no primeiro semestre. E se a gente for parar e analisar, Flavinho, na boa, nem sempre aquilo que o Flamengo prioriza na primeira vai dar certo. Vamos parar e analisar. O Gabigol veio para o Flamengo porque o Flamengo não conseguiu contratar o Pablo, atacante. O Arrascaeta veio para o Flamengo porque o Flamengo não conseguiu contratar o Rodriguinho. Você lembra disso? É verdade, é verdade. Então, às vezes, o plano B, teoricamente, pode ser melhor que o plano A. Então, o torcedor ele tem que ter calma.
sem ansiedade. Esse é o ponto. Eu acho que em relação ao Léo Ortiz, o Flamengo vai ter sucesso na negociação. O jogador extremamente infeliz lá, insatisfeito, fazendo cara de poucos amigos no dia a dia do Bragantino. Como que o clube vai manter um jogador assim? Agora, o Flamengo vai ter que subir um pouco o valor também. Ô Pedrosa, o De La Cruz vai vestir a camisa número 18. A gente ficou aqui debatendo, o cara vai vestir a 7, ou vai vestir a 12, camisa não importa tanto, mas aí acabou com o mistério então, ele vai ser 18. Beleza, Pedrosa? Estava até conversando com o Vene, ele me disse que foi a camisa que o De La Cruz jogou na sua estreia como profissional, né? Então isso tem um simbolismo muito grande. Eu lembro vários e vários jogadores que depois de terem camisas simbólicas utilizaram outros números também. Por exemplo, o Ronaldinho, no Milan, ele jogou com a 80, que não tinha nada a ver com o histórico do futebol dele. Se eu não me engano, ele nasceu nesse ano, então por isso jogou com isso. Então, no final das contas, cara, a camisa quem joga são as pernas, não são as costas, entendeu? O próprio Romário, eventualmente, usou a 10. Assim, teoricamente, não é o número dele. Exatamente. Camisa 11, né? A carreira inteira. Tem milhares e milhares aí de exemplos, né, nesse sentido, então isso não vai ser um problema. E em relação ao mercado de transferências, eu entendo que o torcedor ele tem essa ansiedade, porque, como o Vene trouxe outro dia, às vezes o torcedor comemora mais uma contratação do que um título. O que eu acho um completo absurdo. A coisa que eu mais gosto de ver são os times jogando, os times em campo, os times ganhando ou jogando para a gente entender o desempenho. E o outro ponto é o seguinte, ainda faltam 2 meses para a janela de transferências fechar. Então, o futebol hoje em dia, gente, ele acontece muito mais rápido do que acontecia há 5 anos, há 10 anos. Isso é uma coisa até que o Alexandre Matos, que é um cara do mercado, falou na entrevista coletiva. Hoje você está no Japão, está na Arábia, você está nos Estados Unidos, você está em qualquer lugar do mundo por conta da tecnologia. Então, eu tenho pressa, eu quero que aconteça logo. E como o Vene muito bem trouxe, às vezes não dá certo aqui, mas no outro momento dá certo, abrem outras possibilidades, às vezes um jogador está saindo de um clube, se mostra em outra posição e você consegue buscar. O mapeamento de mercado, e isso é um trabalho dos scouts dos clubes, é que tem que estar muito atento para as oportunidades. Mas as coisas acontecem muito rápido no futebol, então por isso que eu não me desespero com esse início de janela de nenhum clube carioca, para ser muito honesto, que eu acho que está sendo bem feito. Lembrando que ainda tem outra janela no meio do ano, é a janela que tem mais contratações no futebol internacional, então os elencos ainda vão ser reforçados no meio do ano, né? Ainda tem muita coisa para rolar. Vene, a sua expectativa pessoal em relação à temporada do Gabigol, porque fez bons anos, né? A gente vai lembrar aqui, 19, 20, 21, 22, foi decisivo e no ano passado não foi tão bem, depois disse que conviveu com lesões, poderia até ter dito antes, né, para a pressão de repente não ser tão grande. Às vezes o jogador passa por uma dificuldade, a torcida cobra sem saber e depois, eu joguei machucado. Mas por que não falou logo? Enfim, sua expectativa para esse ano do Gabigol? Eu acho que, independentemente de 2023, é passado. Por que jogou machucado? Acho que foi um erro dele, um erro do departamento médico, mas enfim, é passado. Para 2024, eu estou com uma expectativa muito boa e eu acho que esse ano é o ano mais desafiador para o Gabigol, particularmente falando, para o jogador. Porque é o primeiro ano que chega um treinador e não há o debate assim, como que o Tite vai fazer Pedro e Gabigol jogarem juntos? Não tem mais esse debate. Porque todo mundo está entendendo que o Gabigol é reserva atualmente. Então, por isso que eu falo que vai ser extremamente desafiador para o jogador. Primeiro, ele vai ter que jogar bem e depois reconquistar a vaga dele de titular na equipe do Flamengo. Vai ser muito difícil, mas eu, acompanhando o dia a dia do Flamengo, a forma como o Gabigol se representou, ele se representou muito melhor fisicamente, isso é visível. Se você parar e analisar o Gabigol no fim de 2023, o Gabigol agora, na reapresentação, é um outro jogador fisicamente falando. Eu estou com uma expectativa muito boa, eu aposto, e mesmo assim, falava isso no fim do ano passado, eu acho que o Gabigol vai conseguir dar a volta por cima, e sobre a continuidade dele no Flamengo, acho que depende muito mais dele. Eu não tenho dúvidas que a diretoria do Flamengo quer renovar o contrato com o Gabigol, e só não renovou por conta da repercussão negativa, porque o acordo foi feito, apertaram a mão, ligaram para os pais, dando parabéns pela renovação, e não assinaram por quê? Porque a repercussão foi muito negativa entre os torcedores do Flamengo e até mesmo internamente. Então, se o Gabigol volta a jogar bem, tenho certeza que a renovação de contrato vai acontecer. Claro, vai acontecer naturalmente, eu imagino que sim. Vamos ao vivo, lá para o Ninho do Urubu, está tendo a entrevista coletiva, está começando com o Bruno Henrique nesse momento. A gente está vendo aqui o presidente, Rodolfo Landim, a mesa ali composta pelos principais dirigentes do Flamengo, o Bruno Henrique ali centralizado. A gente abre o áudio, vamos ouvir um pouquinho? Fazendo a torcida feliz como ele vem fazendo ao longo desses anos, né? Isso é sempre um motivo de grande alegria e um jogador que todos conhecem, um exemplo de profissional. Eu acho que
dentro e fora do campo, de dedicação. Todos acompanharam, vamos dizer assim, a recuperação dele, a forma com que ele se dedicou naquele período em que ele teve lesionado e tudo isso. É um exemplo, e eu acho que... Legal, o Landim, claro, está enchendo a bola do Bruno Henrique, contrato renovado, mas tudo verdade o que ele está falando também. O Bruno Henrique, um cara que mostrou um profissionalismo, passou por uma grave lesão, voltou até jogando bem, surpreendendo muita gente que acreditava que ele não ia recuperar o bom futebol. Depois teve uma quedinha no fim do ano, como boa parte do time, mas eu acho que o início dele com o Tite não foi tão bom, né? Não foi, ele não terminou a temporada muito bem. Ele voltou melhor da lesão, depois teve uma queda de rendimento, como você bem disse. Eu vou destacar aqui a última grande partida do Bruno Henrique, foi contra o Botafogo, quando o Flamengo ganhou o Botafogo muito, lá no fez estádio golaço. Milton Santos. Foi a última grande partida dele. Depois, de fato, ele teve uma queda de rendimento. Muita gente diz que é por conta do acordo pela renovação de contrato. Isso é até cruel falar isso. Eu acho que não é justo falar uma coisa dessa. O jogador ele vai cair de rendimento porque ele quis, depois de acertar a renovação de contrato por mais de 3 anos. É óbvio que não. A gente sabe da seriedade do Bruno Henrique. Então, acho que para 2024 eu também estou muito otimista para o Bruno Henrique. E é mais um jogador que precisa reconquistar a vaga no time titular. Ele não é titular hoje, atualmente. Ninguém considera hoje. Ele não terminou a temporada 2023 como titular. Talvez ele possa mudar a cabeça do Tite aí ao longo dessa pré-temporada, nesse começo de 2024. Mas, de fato, eu confio muito no futebol do Bruno Henrique. A gente pode debater aqui se 3 anos de contrato é muito, é pouco. Isso aí é uma outra discussão. Mas eu acho que o Flamengo acertando a renovação de contrato dele. A gente já volta lá para o Ninho do Urubu para ouvir o Bruno Henrique. Enquanto isso, a gente fala do Vasco.